Esta história é uma história aos quadradinhos de tecido e que foi escrita pela Isabel Munhoz Martins e ilustrada pela Yara Connell. Ora, esta história da manta é uma história muito bonita, sobretudo pelas palavras não ditas. Há palavras que eu vou contar e preciso delas, mas há outras que nós intuímos. E quando aqui a autora diz uma história aos quadradinhos de tecido, muitos de vós se perguntarão, é uma história, então como é que num livro, papel, como é que é uma história aos quadradinhos de tecido? Exatamente pelo título, a manta. Todos nós na nossa vida, todos nós temos a nossa história, e a nossa história de vida é feita de pequenos pedaços que podemos imaginar que esses pedaços da nossa vida que nós vamos escrevendo na nossa história, desde que nascemos que os vamos escrevendo sem saber ler e escrever, mas já estamos a escrever a nossa história, é como que uma manta, que eu neste momento não tenho uma manta, mas tenho um saco de retalhos, é como se este saco de retalhos, se imaginarmos os mais pequeninos desde que têm a lembrança e desde que se lembram dos seus episódios da sua vida, dos mais felizes e dos menos felizes, esperemos que só se lembrem de coisas felizes, é mais ou menos como tivessem aqui este bocadinho de tecido. Tão engraçado que se nós construirmos em casa as nossas mantas com tecidos usados, nós vamos imaginar, por exemplo, olha, este bocadinho de tecido é de um pijama, e quando nós dizemos era do meu pijama, se calhar nós vamos lembrar-nos, olha, foi um pijama que eu usei quando estava doente, se calhar até foi um pijama que eu usei quando estava aquela coisa daquele bicho que se chamava corona, que tinha uma coroa, não era rei, mas tinha aquela coroa. Se calhar, quem sabe, eu andei muito tempo em pijama em casa. Olha, vamos guardar um quadradinho do tecido daquele pijama, vamos segurar e vamos guardar. Uma outra história, outro bocadinho de tecido, que, por exemplo, está aqui no saco, um tecido colorido. Se calhar esta menina olha para aqui e lembra-se, olha, isto era um bocado da boina que eu gostava tanto de usar e que levava para a escola, na minha cabeça, era tão bonita, cor-de-rosa, é a cor que eu gosto. E muitos quadradinhos de tecido unidos constroem este saco, construirão uma manta, também podem construir uma história. Este saco, provavelmente, quem o fez foi com bocadinhos de tecido da sua própria história. E este livro começa assim: a minha avó tinha 2 palácios, 3 quadros de pintores famosos, 3 terras grandes e também terras pequenas, e até tinha algumas joias da rainha. Bom, mas não foi por nenhuma destas coisas que as minhas tias quase que se zangaram quando a minha avó morreu. A minha avó dormia numa cama enorme e, apesar de ser uma mulher pequenina e muito magra, apesar de ter ficado viúva há muitos anos e dormir muitas vezes sozinha, a cama da minha avó era realmente muito grande. Uma vez experimentámos e nela cabiam 4 rapazes, 3 raparigas, 2 gatos gordíssimos, um cão mais ou menos pequeno. Olha, e coubemos todos lá, sem esforço, e até estávamos um bocadinho à larga. A minha avó diz que também lá estava e diz que até dormiu comigo e dormiu tão bem que dormiu como uma santa. A princípio, estranhávamos o colchão, que era duro. E os cobertores? Ai, os cobertores tão pesados! Mas passado alguns minutos, não havia lugar melhor no mundo para estar. E nem lugar melhor do mundo para adormecer. A minha avó aquecia-me os pés e contava-me histórias antigas, até vir o sono. Não contava as histórias dos livros, não. E sabem por não? Porque não precisava. E sabem porquê é que não precisava? Porque a minha avó tinha uma manta. A manta era enorme, feita de uma centena de pequenos retalhos. Cada retalho, cada história. Quando apontávamos para os retalhos, a minha avó dizia sempre: esse não tem nada para contar. Mas depois de repente começava: e a viagem era muito emocionante. E este, avó? Esse não tem nada para contar. Mas de repente lá começava ela: mas esse até era de um vestido da tua mãe.
Esse vestido até tinha um bolso pequenino, aqui mais ou menos à altura do peito. E a tua mãe dizia que vivia lá um gnomo. Olha, talvez tivesse razão, porque na verdade é que ela enchia o bolo de bolachas e as bolachas desapareciam sempre. E ria-se muito. E este avó? Esse não tem nada para contar. Olha, mas se queres mesmo saber, esse era de uma toalha. Essa toalha foi-me oferecida como presente do meu casamento. Foram os meus padrinhos que me deram. Quando disse ao teu avô que ia nascer as tias gêmeas, entornou aqui em cima da toalha uma travessa inteira de ensopado. Assustou-se, e com razão. E a avó encolheu os ombros muito divertida de ele estar a trazer à memória tantos episódios. Então, e este avó? Esse não tem nada para contar. Pensando melhor, era de um avental da tua bisavó. Olha, por acaso, o avental que trazia no dia do carteiro era o mesmo avental que ela trazia no dia em que o carteiro lhe entregou a primeira carta do tio Luís. E essa carta ele dizia que estava bem, que andou com ele muito tempo, andou tanto tempo com ele, que passado um tempo chegou outra carta. E a avó suspirava a lembrar-se de tudo o que aquele retalho lhe fazia lembrar. Depois, a minha avó já ia lançada. Este aqui era de flores de uma saia da maluca da tia Bárbara. Este aqui de xadrez era de calções, dos calções do tio Filipe. Ficou em farrapos quando ele caiu de bicicleta e se machucou todo. E este aqui dos elefantes, comprei numa loja da Baixa. Olha, uma loja que estava em saldos. Uma loja muito cara, mas que em saldos lá consegui comprar. E até ainda fiz umas almofadas para umas cadeiras que lá estavam em casa. E este salpicado de cerejas? Este era de um saco de praia. Lembras-te? Chegamos a ir à praia com um saco que tinha umas cerejinhas e que normalmente levava o nosso lanche. Era esse. Está um bocadinho descorado o sol, pudera. Era verão, sol da praia. Quando a minha avó morreu, todas as minhas tias queriam a manta. Achavam que a manta era a coisa mais valiosa que lá estava em casa. Até a moaram durante uns dias. Mas depois lá se entenderam porque foram sempre amigas. Mas desde então ficou combinado que a manta fica um mês em casa de cada uma. Nos meses em que cá está na minha casa, vem cobrir a minha cama. E é como se eu voltasse a estar com a minha avó e com todas as suas histórias. Há pouco tempo, reparámos que há alguns retalhos que estão a ficar velhinhos, estão a ficar rotos, estão a precisar de serem restaurados. Mas pronto, é preciso pensar que ele já é muito velhinho, ainda por cima o meu gato no outro dia deu-lhe uma fúria e olha, ainda tornou o buraquinho um bocadinho maior. Procurei a manta e quando procurei, olha, já não encontrei um tecidinho igual àquele. Eu e a minha avó, as duas, dormíamos lado a lado, até os tecidos adormecerem connosco. E agora é assim que continuo a dormir, sempre lado a lado, como se a minha avó estivesse ali aos meus pés e novas histórias chegassem até esta manta. E assim, Vitória, termina mais esta história. Tchau!